Tá todo mundo absolutamente desesperado. Parece que o mundo vai pegar fogo. A gente vem aqui, bota a bola no chão, chama o que é grave de grave, porém sem aquela sensação de que estamos à beira do abismo. Eu sei que a solidão deixa as pessoas, as pessoas estão presas em casa, longe de seus amigos, das suas coisas, e isso vai dando uma certa tensão, um certo desespero, né? Que é ruim, é chato, né? E aí as pessoas ficam apocalípticas, né? Ficam pensando no fim dos tempos, começam a ter uma dimensão escatológica da vida. Escatológica, aí a escatologia tem dois sentidos, né? Tem aquele de mexer com porcaria, né? E tem o outro do fim dos tempos. Estamos chegando ao fim dos tempos. Eu nunca estou no fim dos tempos. Estou aqui, com a bola no chão. Agora, firme. É preciso ter firmeza, porque senão as coisas se complicam. Tem gente que acha que não, vamos aí, não. Há um limite. Est modus in rebus, que é a frase do Horácio que eu mais repito, né? Do poeta latino Horácio. Há uma medida nas coisas, né? E como eu costumo dizer, Fábio Cuba, boa noite. Boa noite, Reinaldo. Fábio Furui. Boa noite. A democracia é o regime que nem tudo pode. Certo? Porque é o regime das leis. Leis democráticas, pactuadas. O regime em que tudo pode, qual é? A tirania. Para quem é tirano ou é amigo do tirano. Então, falei ontem aqui, acho curioso quando eu vejo a extrema-direita dizer assim: queremos liberdade e democracia. Tem má intenção aí. O presidente Jair Bolsonaro escreveu isso, uma declaraçãozinha dele: liberdade e democracia. Como se a democracia fosse alguma coisa na vida pública distinta da liberdade. Eu entendo o que eles querem dizer. Tem a democracia aí, esse negócio aí, mas a gente quer liberdade, quer fazer o que bem entende. Sem ser tolhido por ninguém. Não. Vão ser tolhidos sim. Vão ser tolhidos e haverá limite nas coisas, né? Eu estou falando isso, obviamente, porque o ministro Alexandre de Moraes tomou uma decisão que eu diria até tardia, contra certas personalidades que andam por aí. E nós vamos cuidar desse assunto aqui porque nós temos alguns nefilibatas, né? Algumas pessoas que estão, enfim, que têm uma visão romântica do direito e que acham que está tudo bem. Não, essa gente que está aí por aí falando em socar a cara de ministro, falando mesmo em, ainda que de forma indireta, em eliminar ministros do Supremo. Não, essas pessoas não representam risco nenhum. Elas estão cobertas pela liberdade de expressão. Hein? Liberdade de expressão? Nenhum direito é absoluto. O único absoluto que existe para quem acredita nele é Deus. Né? E liberdade de expressão não é Deus. Liberdade de expressão é um direito. Como todo direito, é um direito pactuado. A minha liberdade de expressão não me dá licença, sem consequências numa democracia, para falar qualquer coisa, para pregar qualquer coisa. Não é? A democracia prevê a liberdade de organização. A liberdade de organização não dá direito de organizar qualquer coisa. A propósito, numa democracia deve-se ser livre o bastante para lutar para acabar com a própria democracia? Então, eu usarei de uma licença que a democracia me fornece para acabar com a democracia.
Porque há alguns tontos por aí que lidam um pouco com essa perspectiva, né? E há safados, delinquentes, bandidos, marginais, criminosos, asquerosos, vagabundos, que contam com a nossa tolerância para fazer coisas que, se derem certo, resultam no fim da tolerância. Eu não darei a ninguém, em nome dos meus princípios, licença para atuar de modo que, se eles vencerem, destroem os meus princípios. Entenderam? Não. Aí é trouxa, não é democrata. Aí é idiota, não é democrata. Até porque a gente já viu isso na história. Vamos para os fatos, sem mais delongas, porque tem uma conversa por aí. Será que esse inquérito, no âmbito do qual agiu corretamente Alexandre de Moraes, será que ele é legal? Absolutamente legal. Ele deveria ser desnecessário. A iniciativa jamais deveria ter sido do presidente do Supremo, como foi, abrindo de ofício um inquérito. Quem deveria ter feito isso? A Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público. Se não fez, se a Procuradoria-Geral da República está sendo conivente com fascistoides, com gente que claramente ameaça a vida de ministros do Supremo e de adversários, com pessoas que criam acampamentos admitindo que lá há pessoas armadas, se o Ministério Público não atua, se a Procuradoria-Geral da República virou um chiqueirinho da presidência, do Poder Executivo, em que o Estado de Direito, em vez de se exercer, ronca e fuça, pesado em sua obesidade institucional, incapaz de se mover, então aí é preciso que o Supremo apele ao artigo 43 do regimento interno do Supremo, que foi recepcionado pela Constituição de 1988 com força de lei, e isso que eu estou dizendo é jurisprudência do Supremo. O regimento interno do Supremo foi recepcionado pela Constituição de 1988 com força de lei. Outras decisões já foram tomadas com base no regimento interno, que tem força de lei. E foi com base no artigo 43 que este inquérito foi aberto. Artigo 43, este que diz o seguinte: ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição ou delegará esta atribuição a outro ministro. Delegou a atribuição a outro ministro, e aí a pessoa distraída dirá: mas o artigo 43 fala em ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal. É preciso interpretar a lei à luz dos fatos, à luz da modernidade. Uma ameaça que chega no computador, uma ameaça que chega no laptop de um ministro do Supremo acabou de ocorrer na sede do Supremo. Ou vocês querem que tenha uma carta? Tem de ser carta. Não serve um e-mail,
não serve um vídeo. Evidentemente, a decisão foi tomada, ancorada no regimento interno. Agora, só foi tomada pelo presidente do Supremo porque o Ministério Público se omitiu de forma vergonhosa. O que é? Esse Ministério Público só atua quando é para... Precisa ter petista envolvido na história para o Ministério Público acordar? O que aconteceu? Se não tiver um petista lá sendo perseguido, não serve? Tira a palavra perseguido. Se não tiver um petista sendo alvo da investigação, não serve? O Ministério Público não se move? É preciso que seja o Lula para o Ministério Público se mover? É preciso que seja um petista, um esquerdista, para a Procuradoria-Geral da República acordar? Senão não acorda? Cadê aquela coisa toda buliçosa da Lava Jato? Cadê aqueles jovens valorosos da Lava Jato que viviam pendurados no Twitter, no Facebook, no Instagram? Pareciam as blogueirinhas que fazem seus tutoriais de maquiagem. Eram verdadeiras blogueirinhas fazendo tutoriais de maquiagem institucional, de maquiagem legal, de maquiagem penal. Cadê vocês? Se acoelharam? Estão com medo? Resolveram agora acordar por intermédio de Augusto Aras com esta investigação sobre compra de respiradores que agora pega os governadores, abandonando a questão institucional? Vão se conformar em ver Augusto Aras transformando a Procuradoria-Geral da República num quintal de manobra do Palácio do Planalto? De sorte, nós vamos ver que Augusto Aras está dizendo hoje uma coisa sobre inquérito que é o oposto do que ele disse em outubro. Não, assim não rola.